evangelista aí, essa moda pega, mas eu não sou não. Mas Deus abençoe, tá? Muito obrigado por me receber. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui algo que eu tenho compartilhado, que Deus me deu essa semana, e é muito interessante, né? Nós não podemos rejeitar as oportunidades, como está escrito em Colossenses. Então vamos falar de Bíblia para Deus. Livro de Juízes, no capítulo de número 13 em diante, fala de um homem, né, que nós conhecemos bem, né, mas conhecemos por um outro ângulo de visão, né, chamado Sansão. Sansão, ele era um homem que, né, ele nasceu de uma mulher que não era virgem, mas que era estéril, ao contraste de Jesus, que nasceu de uma mulher virgem, porém não estéril. Sansão, a Bíblia diz que quando Sansão nasce, o povo de Israel está cativo na mão dos adversários já há 40 anos. E a promessa que Sansão tinha é que ele começaria, tá? Ele não executaria o plano, mas ele começaria. O livro de Juízes, capítulo de número 13, glória a Deus, e versículo número do 1 até o 5, ele começaria a livrar Israel da mão dos filisteus. Acontece que quando o anjo do Senhor visita tua mãe e dá essa promessa, a Bíblia diz que o povo está 40 anos fazendo aquilo que não é do agrado de Deus. Ou seja, Sansão, ele cresceu e ele não teve um ensino. E Sansão, ele viveu por vista. E olha o que a Bíblia diz. Sansão, no final da tua carreira, ele morre, né? E a Bíblia diz que mais são os que ele derrota na tua morte do que em toda a tua vida, quando ele derruba as colunas do templo de Dagon. O que eu quero dizer com isso? Sansão, ele viveu por vista. E por conta de ele viver por vista... Perdão, meus irmãos, minha voz não está muito boa hoje. Por conta de ele viver por vista, Sansão, tudo que ele via, ele queria pegar. E olha o que a Bíblia diz. Livro de Juízes, capítulo 14, o versículos 9 em diante, a Bíblia diz que Sansão, ele toma nas tuas mãos um favo de mel. Só que como que o favo de mel foi parar em cima da carcaça daquele leão? A Bíblia diz que Sansão estava indo a caminho de encontro da sua futura esposa, né? Que era uma mulher dos filisteus que ele viu, né? Olha para você ver os olhos de Sansão como era. Tudo que ele via, ele queria tocar, queria ter para ele. E daí Sansão estava a caminho, ele viu uma vinha. E quando ele viu uma vinha, entra no seu caminho o leão. E a Bíblia diz que ele derrota o leão, se cansa e volta para a sua casa. A Bíblia diz que após alguns dias, aproximadamente uma semana, Sansão novamente está passando por aquele local, porque ele está indo para a festa, para o noivado. E daí ele encontra-se com a carcaça daquele leão, e agora sobre a carcaça do leão que ele mesmo havia matado, havia uma colmeia de abelhas, né? E ali também o favo de mel. A Bíblia diz que Sansão, ele pega daquele mel, ele sai comendo, ele sai se fartando, ele vai até a direção dos teus pais, ele encontra-se com o teu pai e dá desse mel para o teu pai. Olha o que a Bíblia diz. Juízes, capítulo de número 14, versículo, aleluias, versículo 9. Sansão, ele deu desse mel para os seus pais, mas ele não avisou qual que era a procedência desse mel. Por quê? Ele não podia tocar de animal morto, ele não podia se contaminar, ele não podia tocar na imundícia. E aquele alimento estava sobre o animal morto. O que eu estou querendo dizer? Glória a Deus. Eu tenho compartilhado isso porque essa palavra tem falado comigo fortemente essa semana e quero compartilhar com vocês também para que vocês reflitam, glórias a Deus, no que esse texto ele está nos revelando. Porque existem pessoas que vivem por vista, existem pessoas que vivem de aparência, e quando vivem de aparência, no teu íntimo, elas fazem tudo o que quer, vivem por vista, toca o que não pode, pega no que não pode, olha o que não pode, faz o que não pode. Só que quando chega na presença de pessoas que para elas são importantes, ela muda o comportamento. Olha o que a Bíblia diz. Sansão, ele pega do mel, né, que estava sobre a carcaça do leão, ou seja, aquilo era imundo, alimento imundo, e ele dá para os seus pais comerem. Os seus pais comem, se deliciam naquele mel, e eles não são avisados qual que é a procedência. E por muitas vezes aqui, irmão Silas que me escuta, nós chegamos em alguns lugares e recebemos palavras que nós não sabemos qual que é a procedência. Irmão Paulo, muitas vezes
nós estamos em um lugar e são direcionadas palavras a nós que nós não sabemos a procedência, mas que são doces como mel, mas que são gostosas como mel. Mas qual que é a procedência? Glórias a Deus, porque não adianta, aleluia, eu pegar aquilo que está em cima do que está imundo e querer entregar para vocês. Não adianta eu, Júnior, me coloco nesse lugar, agir como Sansão e ouvir palavras bonitas, palavras de efeito, não me fundamentar na palavra e entregar para vocês. Não adianta eu olhar, pastor Jurandir, para o teu rosto e começar a entregar aquilo que eu ouvi em outras salas, em outras lives, porque simplesmente eu achei bonito. Porque o mel que eu posso te entregar é um mel de imundícia. O mel que eu posso te entregar pode ter uma procedência duvidosa. E o que nós podemos fazer para entender qual que é a voz de Deus e qual que não é a voz de Deus? Qual que é esse mel impuro? É observando a nossa vida cristã. Será que realmente eu estou fundamentado na palavra? Será que o que eu tenho entregado quando eu passeio pelas salas do Rago e outros aplicativos em questão, até mesmo no meu real, será que são coisas que Deus ele me dá quando eu medito na palavra? Ou são frases de efeito de pessoas que nós estamos apenas ouvindo falar por aí, que não se fundamenta em Bíblia, que não jejua, que não ora, que não se consagra? Hoje Deus ele vem falar conosco dessa forma, porque nós temos que tomar cuidado para não ser como Sansão, para pegar qualquer conteúdo e sair por aí, aleluias, espalhando como se fosse gostoso. É gostoso, mas a procedência não é boa. E nós também temos que tomar cuidado para não ser como os pais de Sansão, porque tudo que foi dado para eles comeram, acharam gostoso do mel que Sansão trouxe. Só que a vida de Sansão não era uma vida de retidão. E por que Sansão ele entra na galeria dos heróis da fé, Júnior? Porque no final da tua vida ele entendeu que ele viveu por vista. Mais à frente a Bíblia diz: Sansão viu uma prostituta, coabitou com ela. Sansão viu Dalila, coabitou com ela. Tudo que Sansão via, Sansão queria tocar. E tem gente que fala de Deus simplesmente porque acha bonito, porque vê pessoas pregando bonito, porque vê pessoas falando bonito, cantando bonito, e diz: eu também quero ser assim. Só que ao invés de pagar o preço, aleluia, irmão Rodrigo, ao invés de entregar-se a Jesus como de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento, pega apenas frases de efeito e começa a aplicar na sua vida e na vida de pessoas. São pessoas que são igual Sansão, que vive por vista, só que no final da vida que ela vai entender qual que é o propósito de Deus na vida dela. Por quê? Porque quando tiver perdido a visão, quando tiver perdido tudo, aí é que a ficha cai. Hoje Deus ele vem nos alertar, porque se nós nos fundamentarmos na palavra, não vai ser de qualquer mel que nós vamos nos alimentar. Se nós nos fundamentarmos na palavra, nós vamos entender que é melhor buscar Deus do que reproduzir frases de efeito, do que reproduzir, aleluia, as frases bonitas. Se nós nos fundamentarmos na palavra, nós vamos entender que é melhor ter uma vida íntima de retidão com Deus, porque Deus é aquele que nos escuta no oculto e revela a luz do dia. Então é melhor ter uma vida de intimidade com Deus do que de aparência com o nosso próximo. Amém? Deus abençoe a todos. Já falei demais. Que Deus abençoe a todos. Agradeço a oportunidade, o espaço cedido, em nome de Jesus.